Talvez você não saiba, mas no universo psicológico, psicoterapêutico, existem diversos métodos de terapia diferentes. Existem várias linhas teóricas, várias abordagens terapêuticas distintas. E neste vídeo eu quero apresentar para você 3 vantagens da linha de psicoterapia, da abordagem que eu utilizo, que é a psicanálise. Em outras palavras, eu quero responder para você a seguinte pergunta: por que você deveria fazer terapia com um psicanalista e não com um terapeuta de outra abordagem? Para você que não me conhece, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. O primeiro motivo que, do meu ponto de vista, justifica o fato de você procurar um psicanalista e não um terapeuta de outra abordagem é a liberdade. Em algumas formas de psicoterapia, o terapeuta adota uma postura muito diretiva. Isso significa o quê? Que durante a sessão ele vai comandar o processo. Comandar o processo no sentido de que ele é quem vai fazer a pauta da sessão, estabelecendo as perguntas que você irá responder, ele estabelecerá quais são os objetivos daquela sessão, como ela irá caminhar, ele pode aplicar escalas de avaliação, ele pode passar para você tarefas de casa, de tal maneira que em muitas abordagens terapêuticas, o paciente ele se sente colocado numa posição meio que de aluno e o terapeuta acaba adotando uma posição de professor. Isso na psicanálise não acontece. Na psicanálise é o paciente que estabelece a pauta da sessão. Por quê? Porque nós entendemos na psicanálise que o objetivo da terapia é ajudar o paciente a se reconhecer, a reconhecer aqueles elementos que estão no seu inconsciente, que estão na origem dos seus problemas emocionais e que o paciente, justamente pelo fato desses elementos estarem no inconsciente, ele ainda não é capaz de reconhecer. Então, para que esses elementos possam ser reconhecidos, nós deixamos o paciente à vontade para que ele fale aquilo que lhe vier à cabeça. Então, na terapia psicanalítica, o terapeuta não adota uma postura diretiva. Pelo contrário, quando você procura um analista, logo na primeira sessão você já perceberá isso. O analista deixará você falar livremente sobre o que você quiser. É você quem estabelece quais são os assuntos, as questões que serão trabalhadas ao longo daquela sessão. O analista não direcionará você para certos caminhos em detrimento de outros. É você quem vai escolher qual será a jornada que você pretende seguir ao longo do processo. Ah, Lucas, então o analista, o terapeuta na terapia psicanalítica, ele não faz nada? Claro que faz. Ele oferece, em primeiro lugar, uma coisa muito importante, sobretudo nos dias de hoje, em que está todo mundo muito ocupado, está todo mundo preocupado com as suas redes sociais, com o seu celular, com os seus contatos, com o seu trabalho. O analista vai oferecer para você uma coisa muito preciosa, sobretudo nos dias de hoje, que é a escuta. Escutar não é ficar sem fazer nada, pelo contrário, escutar é uma tarefa que exige bastante empenho mental, bastante empenho psíquico. O analista vai te escutar e vai intervir também, fazendo perguntas, fazendo breves pontuações, mas de maneira geral, quem mais fala durante uma sessão de psicanálise é o paciente, porque ele tem a liberdade de se expressar da forma como preferir. Não tem tarefa de casa, não tem tarefas durante a sessão que o paciente precisa necessariamente cumprir, nada disso. O analista não vai adotar uma posição de professor, dizendo o que você deve fazer, como você deve se comportar ali durante a sessão, nada disso. Você terá liberdade para se expressar da maneira mais espontânea, da maneira mais sincera que você puder. A segunda razão pela qual você deveria procurar psicanálise e não outra abordagem terapêutica é a perda do auto-engano.
Na psicanálise, a gente trabalha com o pressuposto de que o paciente não sabe, ou melhor, não consegue reconhecer as verdadeiras motivações que estão por trás dos seus problemas emocionais. E por que o paciente não dá conta de reconhecer essas verdadeiras motivações? Porque ele tem medo de reconhecê-las. Em outras palavras, na terapia psicanalítica, nós pressupomos que o paciente se engana. Isso mesmo, se engana voluntariamente, embora inconscientemente, porque ele não dá conta de reconhecer a sua verdade. Nesse sentido, nós entendemos que antes de iniciar um processo terapêutico com um psicanalista, nós estamos iludidos. Nós estamos iludidos acreditando que nós somos de uma determinada maneira, nós nos iludimos acreditando que os motivos que levaram a gente a ter aqueles problemas emocionais estão numa certa direção, nós nos iludimos. E ao longo da terapia psicanalítica, o que vai acontecer? Graças ao vínculo de confiança que o paciente estabelece com o terapeuta, o vínculo que permite a esse paciente se sentir mais seguro, se sentir mais forte. Graças a esse vínculo de confiança, o paciente então dá conta de fazer esse mergulho dentro de si mesmo, esse mergulho que ele vinha evitando por conta do medo, evitando por conta da insegurança. O paciente então vai dar conta de fazer esse mergulho dentro de si mesmo e encontrar as verdadeiras motivações que estão na base do seu adoecimento, que são motivações que vão de encontro, vão em oposição àquela imagem idealizada que o sujeito tinha de si. Todos nós temos essa imagem ideal de nós mesmos e nós passamos a vida inteira tentando nos conformar a essa imagem ideal. E às vezes, de tanto nos esforçarmos para nos conformarmos a essa imagem ideal, a gente acaba adoecendo. Porque tem coisas em nós que não se ajustam a essa imagem ideal e enquanto elas não são reconhecidas, a gente fica doente. O que a psicanálise possibilitará para você é a confiança, a segurança necessária para que você olhe para essas coisas e as integre na sua vida. E pare de ficar fugindo delas. Então esse é o segundo motivo pelo qual você deveria fazer psicanálise e não outras formas de terapia. A perda do auto-engano. E o terceiro motivo pelo qual você deveria fazer psicanálise é a singularidade. Muitos terapeutas de outras abordagens adotam um diagnóstico descritivo, um diagnóstico baseado nesses manuais psicopatológicos que nós temos disponíveis aí no mundo. A Classificação Internacional de Doenças, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. Muitos terapeutas adotam esses manuais como parâmetros para fazer o diagnóstico dos seus pacientes. E por que esses terapeutas valorizam tanto esses diagnósticos descritivos, transtorno afetivo bipolar, episódio depressivo, transtorno de personalidade borderline, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Por que terapeutas de outras abordagens gostam muito, adoram esses diagnósticos descritivos? Porque muitos desses terapeutas trabalham com a ideia de protocolos de tratamento. O que é um protocolo de tratamento? É um conjunto de práticas, de diretrizes, de metodologias que serão empregados com os pacientes que sofrem daquela categoria de transtorno, independentemente da singularidade do paciente. O protocolo existe justamente para que eu posso oferecer o mesmo tratamento para todos os pacientes que estão naquela categoria. Então eu tenho 20 pessoas com depressão. Evidentemente, os quadros de depressão dessas 20 pessoas serão diferentes porque os seres humanos não são iguais. Então cada pessoa terá uma depressão diferente.
embora do ponto de vista descritivo, elas possam ser colocadas dentro do mesmo balaio, dentro da mesma categoria diagnóstica lá do DSM ou da CID. Se eu trabalho com a ideia de um protocolo de tratamento, eu estou dizendo então que eu vou negligenciar as diferenças entre essas 20 depressões diferentes, eu vou negligenciar as distinções entre elas e vou oferecer um tratamento padronizado, o mesmo tratamento para todas essas pessoas. Ora, na psicanálise isso não acontece justamente porque, diferentemente de terapeutas de outras abordagens, nós valorizamos a singularidade. Nós valorizamos a diferença. Não é que esses terapeutas de outras abordagens não reconheçam que os quadros dos seus pacientes são diferentes, mas eles valorizam muito mais aquilo que há de comum entre as 20 depressões do que aquilo que há de diferente. Na psicanálise, não. Na psicanálise, nós valorizamos justamente a diferença. Nós queremos saber como é que é a depressão do João, a depressão da Maria. A gente não vai dar mais valor ao que há de comum entre a depressão da Maria e do João. A gente quer saber justamente o que há de distinto, de diferente, de singular, de particular. Ah, Lucas, mas então o analista não faz diagnóstico? Faz sim. Nós temos uma diagnóstica própria dentro da psicanálise. Nós temos categorias diagnósticas próprias no campo psicanalítico, mas o nosso diagnóstico ele não é descritivo. Ele não se baseia simplesmente numa lista de sintomas. Nós procuramos entender para fazer o diagnóstico do paciente, para saber o que o paciente tem, para saber qual é o tipo de adoecimento que está presente naquela pessoa. Nós prestamos mais atenção na lógica de funcionamento, na estrutura subjacente àqueles sintomas. Nós não ficamos presos à superfície do adoecimento, que é a caracterização sintomática. Nós buscamos entender profundamente qual que é a lógica de funcionamento daquela pessoa. E é essa lógica de funcionamento que servirá para a gente como parâmetro para fazer o diagnóstico. Mas mesmo fazendo o diagnóstico, o psicanalista jamais trabalhará com a ideia de um roteiro terapêutico pré-estabelecido. Ah, verifiquei que esse paciente tem uma neurose. Então, como se trata de uma neurose, eu vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Não, isso é protocolo. A gente não trabalha com protocolo na psicanálise. Embora saber que aquele paciente tem uma neurose vai me orientar, vai me ajudar a pensar em como será o tratamento daquela pessoa, de forma alguma, o simples fato de saber que é uma neurose me levará a pensar já num caminho pré-determinado. De forma nenhuma, porque eu vou buscar entender como é a neurose do João, a neurose da Maria. Embora haja uma lógica própria da neurose de forma geral, eu quero saber qual que é a lógica da neurose do João, a lógica específica, particular, singular. Nesse sentido, se nós não utilizamos protocolos de tratamento na psicanálise, o que vai servir para a gente como guia do tratamento? As necessidades específicas, particulares, singulares daquele paciente. Então, se você vai a um psicanalista e apresenta um quadro de depressão, o psicanalista não considerará você um exemplar da categoria de depressão e não aplicará sobre você um roteiro padronizado de tratamento para todos os casos de depressão, de forma nenhuma. O analista vai olhar para você não como um exemplar da categoria de depressão, mas como um caso único, específico, particular. Tudo o que esse analista sabe sobre depressão estará no horizonte do analista enquanto ele estiver tratando você. Mas o que servirá de fato como parâmetro, como baliza para o tratamento do ponto de vista do analista, são as suas necessidades particulares. As necessidades que você tem e que a Maria eventualmente não tem, que o João eventualmente não tem, que o José eventualmente não tem. São as suas necessidades específicas. Então esses são apenas 3 dos vários motivos pelos quais
do meu ponto de vista, na minha opinião, você deveria fazer terapia com um psicanalista e não com um terapeuta de outra abordagem. A liberdade de poder se expressar da forma como você desejar durante as sessões de terapia, a perda do auto-engano proporcionada pela psicanálise e a singularidade tanto no diagnóstico quanto no tratamento. E aí, gostou desse vídeo? Se interessou pela psicanálise? Então eu tenho um convite para fazer para você. Se você gosta de psicanálise, se você assistiu esse vídeo e se interessou por esse campo do conhecimento, saiba que eu tenho uma escola de formação teórica em psicanálise. E ela não é só para quem é analista, para quem deseja ser analista, é para qualquer pessoa interessada em psicanálise. O nome dela é Confraria Analítica. Participando da confraria, você vai ter acesso a mais de 250 horas de aulas já disponíveis na nossa plataforma e a 2 aulas novas inéditas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite. Essas aulas ao vivo ficam gravadas. E uma aula gravada um pouco mais curta, toda sexta-feira, sobre algum tópico, algum conceito, algum autor importante do campo psicanalítico. Para ter acesso a tudo isso, você não vai pagar milhares de reais como a gente vê em outras plataformas por aí. Não, você vai pagar apenas o valor de R$ 49,99 por mês, isso mesmo. Ou se você preferir, você já pode fazer um pagamento anual, uma assinatura anual, no valor de R$ 497. Para se tornar meu aluno lá na Confraria Analítica, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Aí antes de terminar, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira clara, fácil e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para você ter acesso a esses 2 livros digitais, é só clicar nos links que também estarão aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de fazer um comentário, coloque aí se você já fez análise ou se você faz análise, coloque aqui um relato da sua experiência. Ah, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. É muito importante que você mande aí para todos os seus grupos de WhatsApp. Tem muita gente que não entende as diferenças entre as abordagens dentro da psicologia e é importante que conheça as especificidades da psicanálise. Então, não deixe de compartilhar esse conteúdo e eu encontro você no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.